Então, assim, quanto menor a experiência, mais alta é a sua expectativa com o negócio. E aí eu começo a falar assim, ó, o analista é o cara que está me ferrando, a corretora está me sacaneando. E aí eu fico perdendo tempo porque eu não consigo ver que aquele método que eu estou usando, ele não era sustentável de longo prazo. O efeito Dunning-Kruger nada mais é que a expectativa que o ser humano tem baseado na sua experiência. Então, assim, quanto menor a experiência, mais alta é a sua expectativa com o negócio. Conforme a minha experiência cresce, a minha expectativa chega a um ponto de eu achar que eu não sei tanto quanto eu sei, porque não importa mais. É onde vocês vão entender que assim, o ser humano ele é movido a ego, soberba. A gente tem alguns exemplos, né? Se você perguntar para um oriental se ele sabe nadar e ele estiver fazendo aula há 2 anos, o oriental vai falar, não, eu estou aprendendo. O latino-americano, se ele fizer 2 dias de natação, você pergunta, você sabe nadar? Ele fala, sei. Isso é muito cultural, isso. Então, gente, olhem o que eu falei aqui. Ao longo do tempo, eu consigo julgar que assim, é possível ganhar dinheiro não sabendo porcaria nenhuma, ou achando que sabe. Essa arrogância, ela, assim, o ganho, ele te leva, remete aos seus objetivos, não é isso? Assim que eu começo a ganhar dinheiro, não importando se está certo ou se está errado, bem, então eu vou chegar agora, eu vou querer meu carro, vou querer meu apartamento, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero trocar de emprego, eu quero fazer tudo. Para que isso aconteça rápido, o que eu faço? Eu começo a aumentar minha mão. Como eu ganho, eu crio uma memória na cabeça que o método que eu estou usando é bom, ele gera conforto. E aí eu começo a falar assim, ó, o analista é o cara que está me ferrando, a corretora está me sacaneando. E aí eu fico perdendo tempo porque eu não consigo ver que aquele método que eu estou usando, ele não era sustentável de longo prazo. Então, hoje, se eu fosse fazer uma aula, mostrar técnico, eu particularmente não gosto de dar aula com o mercado parado. Eu acho que é injusto com vocês. As minhas tomadas de decisão sempre é com o mercado andando para pressupor o lado direito do gráfico. Esse é o grande diferencial para que venha resultado. O lado esquerdo ele tem um efeito que ele é importante, que é assim, você olhar para o gráfico e falar, cara, rompeu o topo, o mercado sobe. Rompeu o fundo, ele cai, mas não necessariamente é para eu comprar ou para eu vender. Eu tenho que olhar para o gráfico, olhar para a análise técnica e ter algumas percepções que, no meu julgamento, vão gerar vantagem. Vantagem de percepção, de entender que é possível, que eu consigo abstrair dinheiro do mercado. É nisso que vocês estão olhando o gráfico para trás. Vocês precisam entender que a estratégia ela vai se tornar irrelevante lá no final. Ela vai se tornar como algo obsoleto, né? Que é assim, quando a gente começa a andar de bicicleta é muito difícil de se equilibrar. Mas a partir do momento que você entende a regra, o conceito da teoria de Dow, o fluxo, Elliott, Fibonacci, você não tem mais dificuldade com aquilo. Então, aquilo nem pesa. O teu cérebro tira de uma caixinha de dificuldade e bota na caixinha de automático. Então, isso não é importante mais. Você já sabe ver, você já sabe ler, você já sabe onde é a compra, onde é a venda. E aí vai destacando cada vez mais a minha postura. Eu fui obrigado a ter que mudar como ser humano para poder estar aqui hoje. O mercado ele conseguiu ensinar para mim que a minha postura, os conceitos de certo, errado, agora, depois, sim, não, estavam equivocados. Ele me cobrava postura de vida no mercado. É as mesmas coisas. Só que na vida, você é perdoado. Você dá um jeitinho, consegue as outras coisas, você pede desculpa. Então você pode ofender a sua esposa, tratar ela mal, mas à noite ela vai te perdoar, vai se reconciliar.
Então, tem algumas coisas que vocês têm que entender que são intrínsecas do ser humano envolvidas aqui. Deixa eu só passar mais um slide. Basicamente, ó, o efeito Dunning-Kruger é exatamente assim. Ó, eu tenho pouca experiência, mas eu chego com muita expectativa e a soberba me toma assim que eu acerto o primeiro trade positivo. Eu já acho que eu aprendi. Eu, por exemplo, quando eu falei lá que eu entrei na bolsa, ganhei 40%, o que eu tinha feito? Eu falei, pô, eu vou arrumar um jeito de ganhar dinheiro com o mercado. Aí eu baixei a tabela da bolsa lá que tinha o bloco de cotações das ações da época, pus no Excel tudo e falei assim, porra, então tem lá fechamento, mínima, máxima, abertura. Aí, oscilação no dia, né? Aí eu separei o que terminava positivo, o que terminava negativo no dia, mínimo e máximo, e me fiz uma pergunta. E se eu fizer uma regrinha, uma razão? Se o mercado fechar negativo, quanto em média as ações caem? Quanto em média elas sobem? Então, todos os dias que aquela ação fechava negativa, eu fazia a diferença entre mínima e máxima. E aí dava uma variação, né? A volatilidade do dia. E eu penso, pô, eu vou operar que tem mais volatilidade, porque se eu tenho mais variação, é mais fácil de eu ganhar. Cara, se o dia era positivo, quanto que em média caía ao longo dos dias? Então a planilha era pesada. Cara, aí chegou lá, eu falei assim, eu vou começar com 2 ações. Para vocês terem uma ideia, as ações escolhidas foram Cosan e Light. Por que a escolha delas foi feita? Porque elas oscilavam entre mínima e máxima do dia 16%, 18% na época. E aí, pô, abri o pregão e olhava, ontem subiu, então em média cai em quanto? 4%. Eu estava lá comprando assim, lá na média. Bati, não tinha stop. Se desse errado ia ser swing trade agora. Mas no primeiro mês deu 40%. Foi o motivador que fez eu sair do quartel. Eu me achei o ó do Borogodó. Eu falei, putz, esses trouxas nunca viram nada aqui. Cara, burro, eu sou foda. Descobri alguma coisa que nunca ninguém viu. E aí, cara, começa uma série de erros que elas vão te cegando, te deixando egocêntrico, arrogante, prepotente. Cara, o preço que eu cheguei a pagar foi 370 mil e pensar em me matar, etc, etc. Quando eu percebi que tudo isso estava presente, eu comecei a estudar sobre comportamento humano. E aí eu descobri que eu tinha alguns gatilhos que me proporcionavam executar algumas atitudes automaticamente. E essa foi a minha missão a partir dali. Voltei a operar pequeno, humilde, sem tomar tanto risco, sem me expor tanto, e comecei a pontuar os meus erros. Então eu tive um trabalho imenso de corrigir erros. Posturas que eu avaliava que era ruim. Gente, hoje eu quero falar para vocês o seguinte. A evolução, a percepção de vocês, ela vai melhorar conforme passa o tempo. Se eu fosse falar para vocês, o crime está em você chegar aqui hoje sem a mínima experiência ou com pouca experiência, sem ter visto um circuit break, sem ter visto guerra, sem ter visto uma primavera, um outono, um inverno, um verão. O mercado é sazonal.